pela tua fé, pela tua confiança inabalável em Deus. Proclama isso. Aliança eterna, vou confiar. Com Nossa Senhora, com os anjos do céu, canta. Vou confiar. Sim, aconteça o que acontecer, eu vou confiar. Vou confiar. Repita isso, vou confiar. Vou confiar. Como no peito, no coração, canta, vou confiar. Vou confiar. Você enfermo, você endividado, canta, vou confiar. Vou confiar. Você com crise no seu casamento, você que sofre no meio dos vícios, canta. Vou confiar. Você que hoje precisa da misericórdia de Deus, proclama isso, vou confiar. Vou confiar. Você que precisa desse batismo no Espírito Santo, canta, vou confiar. Vou confiar. E solta a sua voz na linguagem dos anjos. Cantemos no Espírito agora, para que esse batismo de confiança, esse batismo de fé recaia sobre nós, sobre nossas famílias, sobre cada um de nós agora. Vem esse batismo de fé e de confiança. Você que estava aí afetado na sua fé, vivendo a incredulidade, vivendo em meio à dúvida, você que hoje amanheceu triste, amargurado, preocupado, solta a sua voz agora na linguagem dos anjos. Já no início dessa pregação, clamamos a Ti, Senhor, pedimos a Ti nesta quinta-feira de adoração, batiza-nos, toca-nos, cura-nos com Teu Santo Espírito. Aonde, Senhor, houver dúvida, aonde houver dificuldade, aonde houver a incerteza, aonde houver, Senhor, agora a preocupação, aonde houver o medo, aonde houver até mesmo o desespero, que agora o Teu Santo Espírito age em nós, batizando-nos, Senhor, com esse batismo de confiança, que ao proclamarmos Jesus, eu confio em vós, não seja apenas da boca para fora, mas seja, Senhor, dito, proclamado pela fé, com fé, através da fé, Senhor. Eu estou proclamando agora, eu estou declarando com fé: Jesus, eu confio em vós, e sei que em meio aos meus medos, em meio às minhas preocupações, em meio às minhas incertezas, Senhor, eu confio em Ti. Sim, meu Deus, eu vou confiar. Fala isso, meu irmão, minha irmã, fala agora para Deus, no meio dessa pandemia, no meio da sua dificuldade financeira, no meio dessa enfermidade, no meio da sua intercessão pela conversão do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa. Você que está pedindo pelos seus agora nessa quinta-feira de adoração, solta a sua voz na linguagem dos anjos e declara: vou confiar. Vou confiar, vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar, vou confiar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia. Esse momento já entrou na pregação, viu, meu irmão e minha irmã? Já entrou na pregação. Já estamos na pregação. Não podemos desvincular uma coisa da outra. A canção ungida, inspirada pelo Espírito Santo, já entra na pregação. O que vivemos agora, o que rezamos agora, e também a adoração que virá depois, após essa pregação, é tudo uma coisa só. É tudo junto. Por isso que não tem nem intervalo, é tudo uma coisa só. A oração, a pregação, a adoração vem nessa sequência, para que nesta manhã Deus transforme a minha, Deus transforme a tua vida. Amém? Gente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou o missionário Alexandre Oliveira, aqui da comunidade Canção Nova. E nessa quinta-feira de adoração, me foi pedido para partilhar com vocês a respeito do tema da santidade. Essa quinta-feira de adoração hoje vai ter um tema central, e é exatamente a santidade.
E nós vamos começar essa partilha a partir da primeira carta de Pedro. São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, a partir do versículo 13, primeiro Papa da nossa igreja, São Pedro, apóstolo, vai dizer o seguinte para nós. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16. Por isso, com as vossas mentes preparadas, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis aos desejos de outrora, quando vivieis na ignorância. Antes, presta atenção agora, antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós, em todo o vosso proceder. Pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Somente até aí, palavra do Senhor, graças a Deus. É o chamado, é a vocação à vida santa. Então, o primeiro Papa da nossa igreja, Pedro, nessa carta, vai ser muito direto, e vai dizer a cada um de nós, antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder, pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Portanto, o convite para nós essa manhã, é de vivermos a santidade em todo o nosso proceder. A palavra santo, meu irmão e minha irmã, no hebraico, no original hebraico, é traduzida pelo termo kadosh. E kadosh, na sua raiz semítica, ela traz para nós, a palavra kadosh, a ideia de cortar fora, pegar algo e cortar fora, apartar, separar. Portanto, o kadosh nos traz essa ideia de algo que foi separado, tirado daquele meio, e foi arrancado daquele meio, foi posto para fora daquele meio, separado. Daí se tem a ideia do santo, do kadosh. Portanto, o kadosh, o santo já é alguém que é separado por Deus, separado para viver dentro do desígnio de Deus, separado para viver a vontade de Deus, separado do comum dos homens para viver aquilo que é o plano, a vontade de Deus. Grava bem essa ideia de que o santo é alguém, portanto, separado. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, vai nos alertar, vai nos dizer que Ele não veio para abolir a lei, mas veio para levar a lei ao pleno cumprimento. Eu vim para completar a lei, nosso Senhor vai dizer. Mas eu não vim para sequer mudar um traço da lei. Portanto, quando na lei de Deus é dito para nós, sereis santos, porque eu sou santo, Deus dizendo isso a mim e a você, Jesus não veio mudar isso. O propósito de santidade em Jesus permanece. O mesmo propósito de santidade do Antigo Testamento permanece em Jesus. Mais ainda, em Jesus, o propósito de santidade é levado ao pleno cumprimento. E nosso Senhor vai nos trazer algo muito interessante. Pega comigo, por favor, a sua Bíblia e abra lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Você sabe que a partir do capítulo 5 começa o ensinamento de nosso Senhor, o chamado Sermão da Montanha. E logo no início do capítulo 5 começa Jesus falando das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, Papa Francisco, aqui na exortação apostólica, sobre a santidade, alegrai-vos e exultai, sobre o chamado à santidade no mundo atual. Mais para frente na pregação eu vou citar um trecho daqui dessa exortação apostólica. Mas aqui o Papa Francisco vai dizer que as bem-aventuranças vão trazer a identidade do cristão. É como a carteira de identidade do cristão. Aquilo que identifica o verdadeiro cristão é a vivência das bem-aventuranças. E Jesus começa então o Sermão da Montanha falando das bem-aventuranças, mas aí prossegue o seu ensinamento. Então eu quero ler para você o que Jesus fala aqui para nós no versículo 43. Pega comigo Mateus 5,43, Jesus vai dizer: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus.
Pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz descer a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudais somente aos vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem os gentios o mesmo? Sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. E aqui, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui no versículo 48, quando é dito, sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito, aqui Jesus está remetendo para o que está escrito lá em Levítico, capítulo 19, versículo 2. E o que está escrito lá em Levítico, capítulo 19, versículo 2? Exatamente o que Pedro escreveu lá na sua carta. Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Sede santos. Lucas vai trazer a tradução de sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. Aqui em Mateus, Jesus vai dizer sede perfeitos. Perfeição da santidade. Portanto, aqui nesse trecho é um convite de Jesus a vivermos a santidade. E veja só que interessante. Para que possamos ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, sermos santos como o Pai é santo, Jesus vai dar o exemplo do que o Pai faz. E o que o Pai faz? O Pai, ele derrama a chuva sobre justos e injustos. O Pai faz nascer o seu sol sobre maus e sobre bons. Veja, o Kadosh, o santo, é alguém separado. Tá certo? A própria palavra ensina isso. É alguém apartado, separado, cortado fora. Ele é escolhido. É como aquele feijão que a dona de casa antigamente separava os grãos de feijão, né? Escolhia o feijão bom e aquilo que não prestava jogava fora. Mas ela separava o feijão bom. O santo é esse alguém separado. Jesus continua mantendo essa ideia de que é separado, é escolhido por Deus. Só que ele vai dizer que Deus, na sua santidade, ele faz nascer o sol sobre maus e bons, faz chover sobre justos e injustos. Ora, por que afinal de contas Deus em sua santidade não faz derramar a chuva só sobre os bons? Por que afinal Deus em sua santidade não faz o sol nascer só para quem é justo? Por que afinal de contas Deus também tem que fazer o sol nascer para quem é mau? Deus tem que derramar a chuva sobre também quem é injusto? Por quê? E aí a gente entende algo muito importante, porque a santidade é esse convite, esse propósito de Deus, essa pedagogia de Deus, que nos leva a vivermos separados, até mesmo em tempo de pandemia, como estamos vivendo em nossas casas, isolados. E o santo é alguém que vive mesmo isolado do mundão. Não posso me misturar com a corrupção, com a imundície do mundo, separado. Mas veja, o santo, mesmo sendo kadosh, separado, em algumas situações, como aconteceu em alguns santos da igreja, até mesmo isolado, vai viver naquela gruta. Como houve santos da nossa igreja, que ficaram mais de 50 anos o eremitério, lá na gruta, longe da civilização, vivendo a sua santidade, se tornaram santos, vivendo a sua intimidade com Deus. Mas veja, o santo é separado. O santo pode até viver uma vida de isolamento, mas o santo ele influencia. Grava bem isso. A santidade influencia. Não é porque eu e você somos chamados à santidade, não é porque eu e você somos chamados a vivermos separados daí kadosh, que a gente tem que deixar de influenciar. O santo influencia. É por isso que Deus derrama a chuva que vem de Deus, a chuva que vem da santidade de Deus, a chuva que vem da bondade de Deus, ela atinge também o injusto. O sol que nasce, e nasce pelo querer de Deus, pelo poder de Deus, pelo beneplácito de Deus, esse sol que nasce para o bom, também nasce para quem é mau. Porque Deus na sua bondade, Ele também atinge, Ele também influencia a vida até de quem quer viver longe dEle. A santidade, portanto, ela influencia. A esse respeito, nosso pai fundador vai nos ensinar, ele escreveu um documento chamado Projeto de Vida 1, um documento que ele escreveu no ano de 1991. E nesse documento, ele fala sobre o que é o projeto, e ele vai dizer que o projeto é exatamente, a gente entende aqui o projeto como a direção pela qual se projeta a nossa vida. E Padre Jonas vai nos ensinar aqui, falando a respeito do projeto de vida, ele vai explicar que o como nós vivemos juntos em comunidade é algo mutável.
Ou seja, algo que pode mudar conforme as circunstâncias. Por exemplo, você vivia de um jeito antes da pandemia. Chegou a pandemia, chegou o tal do vírus, você começou a não trabalhar, e aí o como você viveu, como você vive hoje a sua vida, mudou. Mudou ou não mudou? É lógico que mudou. A minha mudou, a sua mudou, de todo mundo que está aqui mudou. A nossa vida mudou a partir da pandemia. A gente teve que se adaptar a essa circunstância. Padre Jonas vai dizer então que esse como, ele é mutável, porque ele exige, ele requer de nós um contínuo adaptar-se às novas situações da vida. E nesse mesmo escrito que o Padre Jonas faz para nós aqui na comunidade de Canção Nova, ele explica que o para quê, o objetivo, isso não muda. O como viver pode mudar, mas o para quê Deus nos juntou, o desígnio de Deus, o propósito de Deus, isso não muda. Permanece, ele é imutável. E aí Padre Jonas então vai falar a respeito, para nós da Canção Nova, o para que vivemos juntos. E Padre Jonas vai dizer que nós vivemos juntos para sermos evangelizados e sendo evangelizados, evangelizar. O objetivo, o para que vivemos juntos aqui em comunidade, é para evangelizarmos uns aos outros. Tiago Tomé me evangeliza, o Emanuel me evangeliza, eu evangelizo eles, Fábio Lira me evangeliza, eu evangelizo ele, a gente vai evangelizando. E aqui o mais interessante, o mais importante, Padre Jonas nos ensina pedagogicamente que o processo de evangelização é o processo da fermentação. Evangeliza-se por contágio. É preciso estar bem fermentado do evangelho para, no contato com as pessoas, contagiá-las com o evangelho. O evangelho é a nova maneira de vida trazida por Jesus, é questão de vida. É preciso, portanto, viver com intensidade nessa nova maneira de vida para passá-la aos outros. Olha a frase, presta atenção na frase que o Padre Jonas escreve aqui. É preciso ser para dar. Vou repetir, para você que não prestou atenção. É preciso ser para dar. É preciso viver para comunicar. Então, nessa profundidade, na profundidade dessas palavras do nosso Pai Fundador, de que é preciso ser para dar, que é preciso viver para comunicar o Evangelho, que o Evangelho, portanto, precisa ser vivido, o Evangelho é a nova maneira de vida trazida por Jesus e que essa comunicação da nova maneira de vida vivida por Jesus, ela acontece por um processo de fermentação, de contágio. Então, porque eu busco viver a nova maneira de vida que nosso Senhor propõe no Evangelho, porque eu procuro viver isso, eu comunico para você esta maneira por contágio, por fermentação, esse processo de fermentação. E Padre Jonas nos ensina em muitas pregações que o fermento é fermento, a massa é massa, mas o fermento ele vai na massa e ele fermenta toda a massa. E por que o fermento fermenta toda a massa? Porque ele é fermento. Se ele fosse massa ele não fermentava, mas ele tem que se misturar à massa, mas sendo fermento. Ele não pode perder a sua identidade de fermento. O santo, o kadosh, ele é separado, ele não perde a sua identidade, a sua busca pela santidade, mas ele, nesse processo de fermentação, de contágio, e você entende bem o que é a palavra contágio, até em tempo de pandemia, é muito fácil a gente entender o que é o contágio. Então, nesse processo de contágio, a gente vai contagiando os outros com a santidade. E Padre Jonas, nesse livro aqui, quero mostrar para você. Você pode adquirir loja, vou fazer propaganda agora, loja.cançãonova.com. Eu estava vendo o preço, está R$ 5,97. Acreditem se vocês quiserem. Eu fui lá no loja.cançãonova.com, menos de R$6, minha gente. Esse livro maravilhoso do nosso Pai Fundador, Pentecostes Hoje. E nesse livro aqui, Pentecostes Hoje, você pode ligar depois da pregação, tá? Agora não. Tá? Para não perder a pregação. Você pode ligar, loja.cançãonova.com, ou ligar aqui no nosso call center, 0 operadora 12, né? No loja você acessa e no call center você liga, 12 31 86 2600, pede esse livro, e aqui na página 46, Padre Jonas vai nos dar uma dica preciosa, além dessas que ele já nos deu, ele vai falar a respeito da santidade como aquilo que nos capacita a enfrentar tudo com amor. E aqui, a partir da página 26, ele vai dizer a respeito dos frutos do Espírito Santo. E ele vai falar que o fruto, a partir daquilo que está escrito em Gálatas 5, versículo 22 e 23, que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz. Padre Jonas vai dizer que esses 3 primeiros frutos, amor, alegria, paz, ele vai dizer que formam um único fruto.
ele vai dizer que é uma tríade. Os três estão juntos, caminho de mão dada, o amor, a alegria e a paz. Ele vai explicar aqui. E ele vai dizer que isso de viver o amor e a alegria e a paz como uma coisa só, uma coisa única, ele vai dizer o que isso, afinal de contas, tem a ver com a santidade. E aí permita que eu leia para você. Ele fala, e o que isso tem a ver com a santidade? Tudo. Santidade é sabermos enfrentar todas as situações com amor, alegria e paz. Por exemplo, quando eu sou traído, quando eu sou jogado fora, quando me descartam ou me desprezam, quando a doença chega sem menos esperar ou acomete uma pessoa que eu amo. Como é que eu vou enfrentar tudo isso com alegria e com paz? Lembremos que Jesus enfrentou a cruz com infinito amor e foi isso que nos salvou. Aí está para nós o grande segredo da santidade, 2 pontos. Enfrentar toda e qualquer situação, tudo que nos acontecer com amor. E aí, como diz nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, tudo significa tudo. Enfrentar tudo com amor. Deixa eu perguntar para você, meu irmão e minha irmã. O que você está enfrentando hoje, você tem enfrentado com amor? Ou você tem enfrentado a partir do medo, a partir do desespero? Ou a partir até mesmo da murmuração? Aquele que é chamado a ser kadosh, santo, separado, ele precisa contagiar, precisa influenciar os outros com a santidade. Mas que santidade é essa? Não é a santidade de quem se esconde o tempo todo na capela, não, minha gente. Mas é a santidade de quem vai na capela, adora a Deus, reza para Deus, tem uma vida de intimidade com Deus, e aí cheio de Deus. Até como José do Egito, lembra de José do Egito? Vinha aquela época das vacas magras, vacas gordas e vacas magras, e ele dizia para o rei, estoca tudo. Estoca tudo, tudo que vocês plantarem, na época das vacas gordas, vai estocando, põe em celeiro. E aí depois que você estocou tudo, quando vier a época das vacas magras, você vai abrir os celeiros para alimentar o povo. O santo, desculpa falar assim, mas o santo é aquele que estoca a Deus. Ele se alimenta de Deus, ele se enche de Deus. Ele, no celeiro do seu coração, ele vai estocando Deus. Deus. Ele vai enchendo a sua lâmpada de azeite do Espírito Santo. Ele vai estocando Deus cada vez mais. Ele se enche de Deus para que na hora que a porta do celeiro precisa ser aberta, ele tenha com que alimentar o povo. E é preciso ser para dar. Padre Jonas disse isso para nós, tem que ser para dar. Portanto, se eu não consigo viver a santidade de quem sofre tudo o que tem que sofrer com amor, vivendo o amor, a alegria e a paz em todas as tribulações, eu não vou conseguir ser para dar. Ou pior ainda, eu vou ser aquilo que Deus não quer que eu seja, e eu vou dar para pessoas aquilo que Deus não quer que eu dê a elas. E aí, meu irmão e minha irmã, hoje em dia, nesse tempo de tecnologia, a gente tem visto muitas lives. O que mais tem hoje na internet é live. Né? Live. O que mais tem aqui, mano, tá falando live, né? Hoje tem muitas lives. Inclusive hoje à noite tem uma live, né? Eu e minha esposa temos uma live hoje no Facebook da Canção Nova. Já estou fazendo, estou divulgando aqui hoje, rezando pelas famílias. A partir das 8 horas no Facebook da Canção Nova. Toda quinta. Graças a Deus estamos lá rezando, intercedendo pelas famílias, porque as famílias precisam de muita oração. Mas, voltando, fechando parênteses, né? Eu quero falar para você o seguinte, nesse tempo de hoje, tem se falado muito de uma expressão chamada digital influencer. Já ouviu falar? Influenciador digital. Digital influencer, É aquela pessoa que vive no meio digital e ele então se torna um formador de opinião. Ele influencia, daí o nome diz, influenciador digital, porque ele influencia o comportamento das pessoas, ele influencia a opinião das pessoas, ele influencia a vida das pessoas. Então ele é uma pessoa de visibilidade, uma pessoa conhecida, uma pessoa de respeito, uma pessoa que tem conteúdo. E eu estava pesquisando, veja só, Tiago Tomé e Emanuel, meus irmãos aqui que também têm as suas lives na internet também, né? Tem as lives também, assim como nós que temos as lives, né? Então, veja só o que fala aqui. Eu achei muito interessante isso que está falando sobre o digital influencer. Porque eu vi um artigo que dizia assim, como se tornar um digital influencer? E aí vai dizendo assim, primeira coisa, você precisa definir bem o seu nicho de mercado. O que é isso? Descobrir quem é o seu público. O meu público são
aquelas senhorinhas de 50 anos para cima. Então você vai falar para aquelas senhorinhas de 50 anos para cima. Não, o meu público são as crianças de 10 anos para baixo. Então você vai dirigir o seu conteúdo para as crianças. Você precisa descobrir qual é o seu público, o nicho de mercado, conhecer bem. Aí fala de interagir com o público, de criar um conteúdo de qualidade. São várias dicas, mas eu quero me ater a essa dica, porque quando eu vi essa dica eu falei, tá aí. O digital influencer fala que uma das coisas para ele ser um bom digital influencer, ele precisa entender as dores de seu público. Vou repetir. Para ser um bom digital influencer, um influenciador digital, nas mídias sociais, nas mídias digitais, ele precisa entender as dores do seu público. Se a gente quer influenciar os outros com a santidade que não é nossa, é Deus. A santidade tem a sua fonte em Deus. Sede santos como eu sou santo. Se a gente quer influenciar os outros com a santidade que vem de Deus, que tem a sua fonte em Deus, a gente precisa conhecer as dores dos nossos irmãos e irmãs. Daqueles aos quais nós somos chamados a evangelizar por fermentação, por contágio. Conhecer as dores. E aí, eu descobri também, eu gosto muito de pesquisar na internet, e uma curiosidade, eu quero partilhar com você a curiosidade. Nosso povo tem sofrido muito. E eu descobri que a língua portuguesa, a nossa língua portuguesa aqui no Brasil, dita no Brasil, existem algumas palavras que elas não existiam no português de Portugal. Que lá no português, na língua portuguesa de Portugal, não existiam essas palavras. E que eles adotaram, podemos até dizer, a língua portuguesa de Portugal importou da língua portuguesa do Brasil essas palavras. Palavras, algumas delas originárias do Tupi-Guarani, outras não. Palavras como, por exemplo, abacaxi. É uma palavra tipicamente brasileira. Abacaxi. Arara. Cafuné. Uma palavra brasileira. Jacaré. Mandioca. Que teve até uma pessoa que saudou a mandioca. A mandioca. Então, também a mandioca é uma palavra brasileira que os portugueses importaram. E aí tem uma palavra que quando eu olhei, eu falei, eu não acredito nisso. Que essa palavra, os nossos irmãos, os patrícios, irmãos portugueses, acabaram importando. E a palavra é a palavra pilantra. O Manuel está rindo aqui. Palavra pilantra. Veja, quando eu vi isso, eu fiquei com vergonha. Eu falei, nós estamos exportando pilantras, né? Portugal agora aprendeu com a gente o que significa a palavra pilantra. E nós temos visto o nosso povo sofrer, desculpa falar assim, por tantas pilantragens que acontecem no meio da nossa sociedade. Pilantragens que vêm desde o alto escalão lá em cima, que faz aquelas maracutaias para desvio de dinheiro público, para propina para A, B, C ou D, para tirar vantagem. Você sabe que o pilantra é aquele que é esperto, aquele que é astuto, aquele que quer tirar vantagem a partir do sofrimento do outro. E isso acontece desde lá do alto escalão, como a gente tem visto horrorizado nos noticiários. Mas também acontece lá no baixo escalão, que a gente chama baixo clero. Nós na fita. Entre nós também, eu preciso dizer isso para você, meu irmão e minha irmã. Entre nós, brasileiros, nós aqui, a plebe, desculpa falar assim, entre nós a plebe, também existe muita pilantragem. Quer um exemplo? Pandemia. O governo liberou um benefício, R$600. Ah, minha gente, R$600. Pode não ser muito, mas quem que não quer ganhar R$600? Vou ver se eu tenho direito. Aí vou lá no computador, na internet e pesquiso. Está lá dizendo que eu não tenho direito, mas eu vou mandar mesmo assim. Porque quem sabe quem está lá do outro lado do sistema vai se enganar e eu vou ganhar fácil esses R$600. E aí quem está precisando, quem de fato precisa não recebe. O pedido da pessoa está lá em análise. Aí passa uma semana, passa 2, passa 3, e aquele benefício que a pessoa precisava, ela necessita, porque ela está passando fome, ela está passando necessidade. Aquele benefício que ela precisa, ela não recebe, ou se vai receber talvez daqui a um mês, porque existem os espertalhões, os tais pilantras, desculpa falar assim, que tiram proveito do sofrimento do outro. O santo é exatamente o oposto do pilantra.
Você está entendendo? O pilantra, ele pega o sofrimento do outro e fala: do teu sofrimento eu vou tirar vantagem. O santo, ele é o oposto. O santo, ele fala assim: eu estou sofrendo, mas o meu sofrimento eu enfrento tudo com amor, com paz e com alegria. E a partir do meu sofrimento, eu vou contagiar você com a santidade. Eu vou ser para dar. Eu não vou tirar vantagem do seu sofrimento, mas eu vou aliviar o teu sofrimento. A partir do meu testemunho de santidade, alguém que sabe enfrentar tudo com amor. Você está entendendo então? No meio desse mundo de tanta pilantragem, eu e você somos chamados a nadar contra a correnteza. Hoje, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que a gente vê o mundo, tantos valores sendo feridos, machucados, a gente vê essa inversão de valores tão grande. A família sendo machucada, achincalhada, derrubada. Todos os projetos de lei que correm aí para destruir a família. Você que tem visto hoje no meio da nossa sociedade tanta roubalheira, tanta coisa errada, Deus está falando para você: como é que você vai enfrentar esse sistema corrupto? Como é que você vai enfrentar tanta desonestidade? Como é que você vai enfrentar tanta, desculpa falar, sem vergonhice, sendo santo? Vivendo a santidade no teu proceder. E aí Papa Francisco vai falar aqui, na sua exortação apostólica, a partir das bem-aventuranças, ele vai falar algo lindo. Ele vai pegar uma das bem-aventuranças, número 75, e vai falar assim: felizes os que choram porque serão consolados. E ele vai dizer que o mundo não quer saber de chorar. O mundo quer o entretenimento, o mundo quer o prazer, a distração, o divertimento. O mundo só quer saber de festa. O mundano, ele ignora, ele olha para o lado e diz: não quero saber disso, só quero farra, só quero bebedeira, eu não quero saber de nada disso. Papa Francisco diz: o mundo não quer chorar. Ele prefere ignorar situações dolorosas, cobri-las, escondê-las. Vai se gastando muita energia para escapar das situações onde está o sofrimento. Ele foge da cruz. O mundano, ele foge da cruz. E aí Papa Francisco diz: a pessoa que, vendo as coisas como realmente estão, se deixa trespassar pela aflição e chora no seu coração, ela é capaz de alcançar as profundezas da vida e ser autenticamente feliz. Esta pessoa, ela é consolada, mas com a consolação de Jesus, e não com a consolação do mundo. Assim, ela pode ter a coragem de compartilhar. Veja, a pessoa então que é consolada com a consolação de Jesus, não com a consolação do mundo. A pessoa que busca a santidade, ela é consolada com a consolação de Cristo. E nessa quinta-feira de adoração, daqui a alguns instantes, Jesus vai estar aqui no nosso meio para consolar a mim e a você. E nós não queremos a consolação do mundo, queremos a consolação de Deus. E Papa Francisco diz que a pessoa que é consolada por Deus, ela tem a coragem de compartilhar. Volto a dizer, o pilantra, ele se aproveita. Ele se aproveita da inocência, da ingenuidade, da ignorância alheia e do sofrimento alheio. O santo, ele compartilha do sofrimento alheio. E porque ele compartilha do sofrimento alheio, ele deixa de fugir das situações dolorosas. Vai vir sofrimento, mas eu não vou ficar fugindo do sofrimento. Eu vou enfrentar tudo com amor. Com amor, com paz e com alegria, como ensinou aqui no livro Pentecostes hoje, Monsenhor Jonas Abib. Desta forma, conclui o Papa Francisco, descobre que a vida tem sentido socorrendo o outro na sua aflição, compreendendo a angústia alheia, aliviando os outros. Esta pessoa sente que o outro é carne da sua carne, não teme aproximar-se até tocar a sua ferida, compadece até sentir que as distâncias são superadas. Assim, é possível acolher aquela exortação de São Paulo que diz: chorai com os que choram. E aí ele presta atenção nessa frase do Papa Francisco que fecha: saber chorar com os outros, : isto é santidade. Saber chorar com os outros. Tem muita gente sofrendo hoje. Eu sei que aqui na cidade de Cachoeira Paulista tem muita gente sofrendo. Eu vinha vindo no caminho com um irmão meu e eu dizia para ele: meu Deus, como eu ando preocupado com os donos de pousadas aqui em Cachoeira Paulista. Porque eles vivem dos eventos aqui, vivem do público estar aqui. Mas não está tendo público nos nossos eventos. Como é que eles vão viver? Se precisa da pousada. O pessoal dessa parte de turismo, hotelaria, como é que vai viver se não vem gente? Como é que vai manter o seu negócio? Assim como tantos outros autônomos que precisam viver, precisam trabalhar para comer, trazer o arroz e o feijão para dentro de casa. E a gente se compadece como chamados à santidade. Quero perguntar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, o que podemos fazer hoje? Qual o gesto pequeno, por mais simples que seja,
Se você talvez não tenha o que dividir com o outro, mas você tem um sorriso, tem uma palavra de esperança para dar para o outro, então faz a live. Vem fala tanto de live, então faz a tua live e leve esperança. Não faz live para encher a cabeça do povo de besteira. Não faz a live para ficar enchendo a cabeça do povo de coisa que não preenche a alma e não preenche o coração. Faz a live para evangelizar, faz a live para rezar pelo povo, faz a tua live para levar uma palavra de esperança, aí sim. Mas não faz a live para ficar falando de bobeira, isso e aquilo. Ah, como é que está a minha casa, isso e aquilo. Ninguém quer saber como é que está a sua casa, a minha casa. Fala de santidade, vai evangelizar. Faz uma live para levar o fermento, a santidade, contagiar os outros. Mas se você é tímido, não sei fazer live, não sei cantar bonito como o Tiago Tomé e o Emanuel, não sei tocar, não sei nada disso. Eu não sei evangelizar. Mas eu tenho uma coisa aqui sobrando, tenho 1 litro de leite sobrando, vou lá entregar para o meu vizinho. Esses dias, lá no muro de casa, no muro da minha casa, dá para o vizinho meu, Jorge. E o Jorge chegou lá no muro da casa lá, chamou a minha esposa e deu um abacate para ela. Falou, olha, vocês gostam de abacate? Toma aí um abacate tão desse tamanho. Eu fiquei tão feliz com aquele abacate, fiz uma vitamina de abacate gostosa, sabe? Ele me alegrou, gente, dividiu comigo o abacate. Isso é santidade. Não sei se você tem abacate, tem o que você tem, mas agora é tempo da gente ser, sabe, solidário, partilhar. Porque o mundo vai dizer para a gente ser pilantra. Você está me entendendo? Desculpa usar esse termo chulo, baixo, mas para dar uma chacoalhada em você. O mundo está cheio de oportunista, o mundo está cheio de pilantras, mas eu e você, porque somos filhos e filhas de Deus, que nos chama a santidade, nós não vamos ser oportunistas, nós vamos evangelizar por contágio, por fermentação, vamos levar aos outros a santidade que não é minha, que não é tua, é de Deus. Ele é a fonte da santidade, mas a santidade tem que ser expressada em nossas ações, em todo o nosso proceder. Tem que sair da palavra bonita para se tornar ato, atitude, ação. E aí eu quero terminar contando essa história. Nesses minutos finais, quero contar a história de um santo da nossa igreja que foi parar no hospício. São João de Deus. Você já ouviu a história desse santo? São João de Deus. Ele converteu-se um dia, ele morava em Granada. Ele viveu a sua vida como andarilho. Mandou para um monte de país. E quando ele foi parar em Granada, ele ouviu uma pregação de um santo da nossa igreja chamado São João d'Ávila. E São João d'Ávila pregou com tamanho fervor, com tamanha autoridade, que São João de Deus saiu daquela igreja gritando. Ele gritava, misericórdia, meu Deus, misericórdia. Misericórdia, meu Deus, misericórdia. E o povo começou a achar que João estava louco. E ele dizia misericórdia, e ele vendeu tudo que ele tinha. E começou a viver uma vida com os mendigos de rua, foi morar na rua, João de Deus, e começaram a achar ele com as penitências que ele fazia, começaram a achar que ele estava louco. Resumo da história, meteram ele num hospício. João de Deus ficou no hospício, ficou um tempo no hospício. Depois, quando ele saiu do hospício, ele foi procurar São João d'Ávila, e ali, junto com São João d'Ávila, ele começou uma casa que ele chamava Casa Hospitalar, e ele começou um hospital para receber os doentes mentais. E ele conversava com os doentes mentais, ele rezava pelos doentes mentais, citava a palavra de Deus para os doentes mentais, dava amor para aqueles doentes mentais, e era maravilhoso, porque muitas curas aconteciam através do ministério de São João de Deus. E ele, com esse trabalho, né, dele, muito bonito, porque ele foi crescendo esse trabalho dele, e num determinado, ele conta, né? O lema dele, para aqueles que trabalhavam com ele fundou uma ordem, chamada Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Né? Ordem Hospitaleira de São João de Deus. E já está presente em 45 países, inclusive tem aqui no Brasil. No Brasil também tem essa Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Ele tem um lema, veja que bonito o lema dele. Fazei o bem, irmãos, para o bem de vós mesmos. Vou repetir. Fazei o bem, irmãos, para o bem de vós mesmos. E conta um fato interessante da vida de São João de Deus, que ele estava ali andando pelas ruas de Granada, antes de começar o hospital, qualquer coisa, isso aí, e teve um incêndio. Num hospital lá teve um incêndio. E aí ele estava andando ali, e o povo olhava para João de Deus caminhando pelas ruas e dizia, olha o doido, olha o doido, olha o doido. O povo dizia isso. E aí no meio daquele incêndio, João de Deus, ele viu, e aquele incêndio, as labaredas consumindo o prédio, e os doentes lá dentro. E todo mundo com medo, e todo mundo dizendo, e agora vai morrer aquele povo? João de Deus não pensou duas vezes, ele foi e se meteu lá dentro das chamas.
E foi tirando os doentes. Ele vinha, queimava a roupa, queimou sobrancelha, queimou o cabelo, queimou tudo. Ele foi queimando, ele entrava, voltava. Os enfermos que tinham condições, ele colocava e pulavam, saíam pela janela. Os outros ele trazia aqui nos ombros, os outros enfermos. E ele foi trazendo, até que não ficou mais nenhum doente naquele hospital em chamas. Quando ele terminou, ele estava assim. E o povo tudo parado, de boca aberta, olhando para ele. E aí ele levanta. E quando levanta, o povo começa a estender a mão para ele, querendo tocar nele. E o povo que dizia, olha o doido, começou a dizer, olha o santo, olha o santo, olha o santo. Ele foi chamado de doido para santo, porque ele não teve medo de entrar naquelas chamas. Ele fez o bem para o bem dele mesmo. Fazei o bem para o bem de vós mesmos. Ele foi canonizado por Leão XIII e se tornou o padroeiro. Morreu com 55 anos de idade. Ele se tornou padroeiro dos hospitais, dos enfermos e daqueles que trabalham no cuidado dos enfermos, enfermeiros, e outros que trabalham no cuidado dos nossos doentes. Ele é o padroeiro. Esse que ganhou a glória dos altares não teve medo de entrar nas chamas. Quero terminar, podemos ir cantar uma canção para nos prepararmos para receber o Senhor que vai chegar. Eu quero hoje perguntar a você, quero terminar com essa pergunta, e você durma com um barulho desse. Você está disposto a entrar nas chamas? No meio desse mundo que aplaude todo tipo de pilantragem, todo tipo de corrupção, todo tipo de pecado, todo tipo de miséria e imundície, no meio desse mundo que valoriza o que é mal, o que não presta, você está disposto a entrar no meio desse mundo, no meio dessas chamas, para ir salvar os teus irmãos, com o teu testemunho de santidade? Vão te chamar de louco, vão te chamar de doido, mas é preciso entrar no meio das chamas. João de Deus entendeu essa lição. Eu peço a Deus agora a graça que eu e você possamos entender também essa lição. Eu quero pedir a Deus agora, ao final dessa pregação e nessa adoração que já vai começar daqui a pouquinho, que Deus faça uma obra tamanha no meu e no teu coração, que tire de nós toda a imundície, toda a sujeira do pecado, da morte, que Ele tire do nosso coração todas as trevas interiores, que faz com que a gente fique acomodado só em nós mesmos, olhando para o próprio umbigo. Ah, farinha pouca, meu pirão primeiro, eu vou ver a minha vantagem, o que eu ganho com isso? Querendo tirar vantagem. Eu peço agora, Senhor, liberta-nos também a nós, homens e mulheres da igreja, homens e mulheres que se proclamam cristãos. Tira de nós toda a tendência, Senhor, a querer tirar vantagem. Não queremos viver na pilantragem desse mundo, não queremos viver na corrupção desse mundo, não queremos viver na pedagogia, na forma deste mundo. Queremos nadar contra a correnteza, Senhor. Não queremos tirar vantagem do sofrimento dos outros. Queremos, Senhor, muito pelo contrário. Não queremos tirar vantagem alguma, porque sabemos que toda a nossa vantagem, todo o nosso tesouro está no céu. Amém. Amém, Jesus.